As recentes notícias de que a Mitsui, operadora do sistema de trens do Rio de Janeiro, a Supervia, quer devolver a concessão é mais um evento de uma longa lista que mostra a incapacidade e gestão medíocre dos governos estaduais, atual e passados. O sistema de trens do Rio, que já chegou a transportar mais de 1 milhão de pessoas por dia, hoje transporta por volta de 300 mil. E mesmo transportando a metade dos passageiros do período pré-pandemia, os relatos de superlotação e problemas são constantes. Como que um sistema que está transportando metade dos passageiros poderia estar superlotado? E se o serviço é tão ruim, por que temos a maior tarifa de trens urbanos do Brasil? Parte da resposta está na incompetência dos últimos governos. Uma outra boa parte da resposta está na papelada, mais precisamente no modelo de concessão usado para passar a operação do serviço de transporte público para a iniciativa privada. Contratos ruins são a causa de muitos dos problemas que acabamos vivendo no nosso dia a dia. E em nenhum outro setor isso é tão evidente quanto no transporte público do estado do Rio de Janeiro. A licitação do sistema de trens aconteceu em 1998, depois de 15 anos de declínio e abandono do sistema pelo poder público, sendo arrematado por empresas espanholas e fundos de investimento brasileiros, por 279 milhões de reais à época, para operar o sistema por 25 anos, renováveis por outros 25, o equivalente a 1,2 bilhão de reais, corrigindo pelo IPCA. Mas destes, aproximadamente 87% deveriam ser reinvestidos pelo Estado no sistema. A promessa à época era que em 2 anos a Supervia chegaria a transportar 2 milhões de passageiros por dia e que o sistema seria tão bom ou melhor que o metrô. E até houve algumas melhoras substanciais no serviço nos anos seguintes, mais que triplicando o número de passageiros até 2010, o que, diga-se de passagem, ainda é muito menos do que o prometido. Em março de 2010, o governo Sérgio Cabral começou a negociar a extensão do contrato de concessão com nada menos que 13 anos de antecedência. Mas foi só em novembro, 18 dias depois que a ilibada Odebrecht Transport adquiriu 61% do controle acionário e se tornou a de fato dona da Supervia, que o governo estadual de Sérgio Cabral antecipou a renovação, garantindo a concessão do serviço até 2048. Em contrapartida, a empresa deveria investir 1,2 bilhão de reais sem passar os custos para o passageiro, e prometeram novamente transportar 1 milhão de passageiros até 2015 e 1,5 milhão até 2023. Enrolada com a justiça, nos casos de corrupção da Lava Jato, a Odebrecht começou a vender seus ativos em 2018 e a Supervia foi vendida para o grupo japonês Mitsui. Mas nem os japoneses conseguiram colocar a Supervia de volta nos trilhos. Entre a completa incompetência do Estado nos governos Pezão, Witzel e Cláudio Castro e os impactos da pandemia, o sistema foi perdendo passageiros, que levou a uma crise financeira da concessionária, levando a uma espiral negativa de serviços cada vez piores, que por sua vez pioravam ainda mais qualquer perspectiva de retorno ao mínimo de qualidade. Em 2001, a Supervia pede recuperação judicial, com dívidas de 1,2 bilhão de reais. E mesmo após o Estado injetar 250 milhões de reais na concessionária em 2022, através de um termo aditivo justificado no reequilíbrio financeiro devido à queda de demanda, a empresa declarou em abril de 2023 a intenção de devolver a concessão. Um processo que por si só também não é simples. E cá estamos. Que fique claro, no dia que gravei esse vídeo, ainda não está certo que futuro tomará a Supervia. Apesar de ter declarado a intenção de devolver a concessão, pode ser também uma estratégia de negociação da empresa com o governo Cláudio Castro, que já demonstrou por A mais B toda a sua incompetência no caso das barcas, onde a CCR Barcas indicou com 1 ano de antecedência que não iria renovar a sua concessão, e o governo Cláudio Castro deixou chegar à absurda situação de, 1 ano depois, não saber se na semana seguinte haveria algum operador para o sistema de barcas. O resultado foi um acordo feito às pressas, em que o Estado vai pagar mais de 700 milhões de reais dos nossos impostos para manter a CCR operando as barcas
por mais um ano, enquanto corre atrás de uma licitação para resolver o problema. Cláudio Castro já afirmou a intenção de relicitar o modal de transporte por trens e que o modelo de concessão está equivocado. Mas ele tem a competência de fazer essa transformação? Ou vai torrar o nosso dinheiro, dos nossos impostos, em acordos e termos aditivos milionários que não resolvem o problema raiz? Já em outubro de 2022, após a sua reeleição, Castro disse, abre aspas, a concessão não deve ir muito longe. E a CPI dos trens também deixou claro que havia sérios problemas. Mas o que fez de fato nesses últimos 6 meses para melhorar o serviço ou estruturar uma intervenção e relicitação do modal de transporte? Castro está certo em um ponto. O modelo está errado. E aqui vou entrar superficialmente nos modelos de remuneração dos transportes, porque o modelo atual é um fracasso e qual é o caminho a ser perseguido. Remunerar o operador de um sistema de transporte público através da tarifa paga pelo usuário é o modelo que temos no Rio de Janeiro. Tanto a Supervia, quanto o metrô, quanto o ônibus e até mesmo as rodovias com pedágio. Isso é um problema. Remunerar o operador pela tarifa do serviço cria incentivos equivocados. A empresa privada obviamente busca o lucro. Isso é evidente, natural e não é o problema. Isso quer dizer que o operador, seja do trem ou do ônibus, não quer botar muitos veículos na rua naquelas rotas ou horários em que há baixa demanda, ou naquelas situações em que não há lucratividade para o serviço dele. Imagine que 200 pessoas queiram ir do ponto A ao ponto B em 1 hora em um trem, que tem uma capacidade de 100 passageiros. Caso haja um intervalo de 20 minutos, teríamos 66 pessoas por trem, com 3 trens por hora. Mas caso o operador coloque apenas 2 trens, com intervalo de 30 minutos, consegue levar as mesmas 200 pessoas, logo recebendo o mesmo dinheiro da tarifa, com custo operacional menor. O conforto do passageiro não importa para ele. E mesmo se um ou outro passageiro desistir desse modal, ele provavelmente economiza mais em energia, manutenção, mão de obra, deixando o terceiro trem parado. A mesma coisa vale para as linhas ou rotas que têm baixa demanda. Para uma empresa remunerada pela tarifa do usuário, pode não fazer sentido econômico ter um serviço regular e frequente para o raio que o parta. Mas para uma cidade que queira desenvolver uma nova região da cidade, pode fazer total sentido atrair pessoas e empresas para aquela localidade. E o transporte público é um indutor desse desenvolvimento urbano. É fundamental. Os mecanismos existentes atualmente nos contratos e através de órgãos reguladores como a AGETRANSP acabam sendo muito demorados e ineficazes para que o Estado consiga mover a concessionária naquela direção que provê o melhor retorno e serviço para a população. Qual é a alternativa? Não precisa reinventar a roda. Cidades ao redor do mundo privatizam a operação de modais de transporte público há décadas, remunerando as empresas por outros critérios. Por exemplo, em Copenhague, na Dinamarca, a empresa que opera o metrô era paga por um valor fixo mensal, mas que era descontado um percentual ou ela recebia um percentual de bonificação de acordo com a qualidade do serviço prestado. E essa qualidade era medida por indicadores como número de partidas dentro do horário planejado, número de falhas por mês, pesquisa de satisfação, entre outros. E aqui mesmo no Brasil, temos múltiplos exemplos, e nem precisa ir muito longe. A nova licitação do BRT do Rio segue nessa linha. De forma bem simplificada, a empresa irá receber um valor por quilômetro rodado, que varia por tipo de veículo, assim como para a manutenção das estações e terminais. E além disso, ela pode ser penalizada em até 12% do valor mensal se não cumprir índices de qualidade, como viagens cumpridas, quilometragem média entre as falhas e acidentes de trânsito. E o mais importante, a tarifa do usuário não vai para a empresa, e sim para a prefeitura. E isso dá à prefeitura os mecanismos e incentivos para fazer o transporte funcionar de maneira mais adequada,
assim como permite modular as tarifas de transporte de forma mais saudável e promover maior integração entre os sistemas. E sim, provavelmente esse modelo irá necessitar de subsídios públicos, tema que a gente pode entrar em outro vídeo. O mesmo modelo deveria ser seguido na questão dos trens e qualquer outro modal. A tarifa deveria ir para o Estado e a concessionária deveria ser remunerada pelo atendimento da política pública de transporte desenhada pelo Estado concedente, medidas pela sua entrega operacional e pela sua qualidade. Além disso, com prazos de concessão muito menores, sem a necessidade de grandes investimentos pelas empresas, uma vez que até mesmo os ônibus novos do BRT são comprados pela prefeitura, não há motivação para contratos de 20, 25, 50 anos. E isso permite que, ao final de 10 anos, haja uma competição privada pela operação do sistema, garantindo que se busque a eficiência econômica que geralmente o Estado é incapaz de atingir. Só que, assim como no caso dos BRTs, para licitar a Supervia nesse novo modelo, é preciso botar o trem de volta nos trilhos. Eduardo Paes assumiu a operação do BRT em março de 2021, com uma segunda intervenção no sistema, e depois encerrou a concessão em fevereiro de 2022. Além disso, promoveu investimentos substanciais para conseguir recuperar o sistema, comprando centenas de ônibus novos e recuperando as vias e estações do sistema. A licitação ainda está em andamento e os novos operadores devem assumir entre esse ano e o próximo. Verdade seja dita, muitos dos problemas do BRT são derivados do contrato equivocado da primeira gestão de Eduardo Paes. Mas, ao contrário de Crivella, que deixou o sistema ir ladeira abaixo e não teve qualquer melhora mesmo fazendo uma intervenção no sistema, pelo menos agora estamos vendo um real empenho em colocar o sistema para funcionar de novo, com um novo modelo. Ou seja, entre assumir o sistema, começar a arrumar a casa e colocar uma nova licitação na rua, com um novo modelo, passaram-se pelo menos 2 anos. A operação dos trens pode ser bem mais complexa e exigir um empenho muito maior por parte do Estado. Reformar trens e vias dos mesmos certamente é mais complexo que asfaltar um corredor viário e comprar ônibus. E uma modelagem detalhada dos custos e de todos os processos e detalhes dessa operação é necessário para que o contrato seja bem escrito e se alcance o objetivo final, que é prover um transporte de massa de qualidade a um custo acessível. E aqui temo que a competência do governo Cláudio Castro, ou melhor, a falta dela, é o maior risco para o futuro do sistema de trens metropolitanos do Rio de Janeiro. Uma intervenção no sistema é urgente, já testada pela CPI dos trens na Alerj há mais de 6 meses atrás. Mas até agora o governo se mostrou incompetente em mudar a situação. E a forma com que tratou o caso das barcas também não inspira qualquer tipo de confiança. As notícias mais recentes indicam que há conversas com o grupo Comporte, da família de Constantino de Oliveira, grupo que desde março passou a administrar o metrô de Belo Horizonte, mas que tem como maior experiência a operação de empresas de ônibus ao redor do país. Trocar o dono da Supervia, sem uma mudança no modelo e uma nova licitação, a meu ver, seria um péssimo caminho. É torcer para que o governo estadual se inspire um pouco no municipal. Vou além. Quem sabe o Estado se consulte com a Prefeitura e, por que não, que trabalhem juntos numa modelagem operacional financeira para uma licitação que corrija os sucessivos erros do passado e que pensem este modal em conjunto com outros. Um sistema com tarifa única, totalmente integrado de trem e BRT, já faria um bem danado ao sistema de transporte da região metropolitana do Rio de Janeiro. A oportunidade está aí. E você, qual a sua opinião sobre o colapso da Supervia? Deixa seu comentário aí, compartilha esse vídeo e assina o canal. Muito obrigado.